Bem, olá. A gente vai continuar agora a trabalhar o conceito, certo? E a caracterização do segurado especial, tá bom? Então, nós falamos no bloco anterior algumas situações, certo? Que vão ser inerentes ao conceito constitucional e apresentado pelo regulamento de previdência social desse tipo de segurado. Tá? E aí, um ponto que a gente precisa destacar é com relação a classificação, né, o reconhecimento do cônjuge, né, do filho ou equiparado a filho, também como segurado especial, tá certo? E aí o que é que a gente pode observar aqui? Vejam só. Quando a gente fala do segurado especial exercer essa atividade que não seja de modo individual, tá? Mas de modo em uma circunstância de economia familiar, então, significa dizer que os membros daquela família, eles atuam, eles ajudam no exercício da atividade com a sua mão de obra. Então, estou considerando que os membros daquela família, eles são essenciais para o desenvolvimento da mão de obra. Então, todos os membros que venham a ser essenciais para o desenvolvimento da atividade desse segurado especial, eles também serão segurados especiais, tá certo? Então, eu vou reconhecer o cônjuge, e aqui a gente faz uma equiparação, né? Cônjuge e companheiro, tá? Inclusive homoafetivos. O filho solteiro, se maior de 16 anos, ou quem seja equiparado a esse filho, como é o caso, por exemplo, dos enteados, tá? Desde que todos façam parte ativamente, certo, das atividades que são desenvolvidas por esse segurado especial, tá certo? Então, o que é que a gente pode observar? A gente vai perceber aqui que o segurado especial, ele vai ter uma caracterização que pode ser estendida para os membros da sua família. Mas essa extensão, ela vai depender da atividade, certo? Destes membros. Então, eles têm que estar ativamente envolvidos na atividade desse segurado especial, tá? E aí, uma outra situação que a gente vai observar é quando esses membros da família estiverem exercendo outras atividades econômicas que não sejam atividades de agropecuária ou de pesca artesanal, se esse outro exercício de atividade econômica vai desqualificar, vai prejudicar o reconhecimento desse segurado especial, que é um ponto, assim, bem discutido, tá? Então, primeiro, vamos imaginar um cônjuge ou companheiro que tenha abandonado o lar, né, esteja em local incerto ou não sabido, ou então a gente está diante de uma situação que é muito comum na nossa sociedade, que são as separações de fato, né? Então, você já tem uma separação de corpos, né, desses cônjuges ou companheiros, porém não houve uma oficialização dessa separação. Tá? Então, nessa situação aqui, até que ponto esse cônjuge, o exercício da atividade econômica desse cônjuge ou companheiro, certo? Que está separado de fato, ou que está em local incerto não sabido, ele vai afetar o segurado especial. Então, pela instrução normativa número 77 do INSS, a gente vai observar o seguinte: se há uma separação de fato, ou se o cônjuge ou companheiro eles estão em local incerto não sabido, isso em nada irá prejudicar o segurado especial, tá? Então, esse é um aspecto, certo? Um outro ponto que a gente tem que observar é o seguinte: eu vou reconhecer como segurado especial também os filhos que são solteiros. Por quê? Porque a partir do momento que o filho ele se casa ou então ele passa a conviver em união estável, ele está formando um novo núcleo familiar. Então, se há a formação de um novo núcleo familiar, então eu vou afastar desse cenário, né, do segredo especial, esse filho, o seu novo cônjuge, né, ou seus novos filhos, enfim, o que seriam os netos, né, do segurado especial. Agora vamos imaginar que esse novo núcleo familiar, tá, e o segurado especial pai, digamos assim, eles exercem a mesma atividade, eles trabalham na mesma área. E aí, normalmente, o que é que acaba acontecendo? Você vai ter a construção de uma espécie de relação contratual entre ambos. Então, por isso que é muito comum a gente ver nos pedidos de benefício previdenciário contratos de comodato, ou então de arrendamento entre pai e filho, entre sogro e genro, certo? Então, sogro e nora para percepção de salário maternidade, por exemplo, porque aqui você vai estar formalizando uma atividade que é exercida pelo núcleo familiar.
tá? Já que essa extensão do conceito, ela vai ser aplicada apenas para os filhos que são filhos solteiros, certo? Então, esse aqui é um outro ponto também, assim, bem interessante da gente observar. E uma outra situação que é importante chamar a atenção para vocês é que ele vai considerar filhos, né, maiores de 16 anos, certo? O que era que acontecia antes? Até 2008, a data para filiação do segurado, ela era de 14 anos, certo? Então, até 2008, quem exerceu atividade a partir dos 14 anos na condição de segurado especial, esses 2 anos eles são computados, tá? Até 98, a idade, certo? É que teve essa alteração. E aí, essa alteração administrativa que foi dada pela emenda constitucional número 20, ela acabou a reconhecer 16 anos, né? Então, a gente vai ter aqui uma espécie de atinomia, né? Durante esse períodozinho de 10 anos, tá? E aí, o que é que a gente vai acabar reconhecendo? O Tribunal Nacional de Uniformização da Jurisprudência, ele acabou criando, né, editando a súmula número 5, e aí ela vai reconhecendo que até 91, que foi quando a gente teve uma alteração para a idade de filiação ser de 14 anos. Então, até 91, quem for menor de 12 a 14 anos, ele vai poder sim comprovar essa atividade. Minha gente, não é quem tem menos de 12 anos hoje, digamos assim. É quem em antes de 91 estava entre 12 e 14 anos e exerceu essa atividade. Então, esse períodozinho, até o ano de 91, ele vai ser comprovado. Como de 91 para cá já se passaram muitos anos, então, muito provavelmente, essas pessoas elas já estão aposentadas, né? Então, assim, é uma informação que a gente dá apenas a título de conhecimento para um cenário de controvérsia, então de discussão em série de prova ou discussão em série de atividade, mas na prática é pouco crível que alguém que já laborava antes de 91 e que permaneceu laborando no meio rural ou na pesca artesanal não tenha ainda conquistado o seu benefício de segurado especial, tá? Mas é importante a gente chamar aqui a atenção para isso. E um outro ponto também, que foi o questionamento que eu coloquei para vocês, é o cenário de que se um dos membros da família vir a exercer um outro tipo de atividade, né, que não a atividade desse segurado especial, esse membro por si, esse exercício por si, ele não vai descaracterizar a condição de segurado especial, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma família, né, que vive na zona rural aqui de Petrolina e exerce atividade na condição de agricultor familiar, e um dos filhos, uma família que tem 5 membros, um dos filhos passa a exercer uma outra atividade no comércio local, né? E aí assina a carteira, enfim, então vai ser segurado empregado. Não tem nada a ver com segurado especial, tá? E aí, como é que vai ser visualizado isso, tanto administrativamente pelo INSS, como pelo Poder Judiciário? O que é que a gente vai observar a partir da súmula número 41? Que só o fato desse membro ele estar exercendo outra atividade por si não descaracteriza o segurado especial. Agora, o que é que pode vir a descaracterizar o segurado especial? Se o exercício dessa outra atividade é a principal fonte de renda da família, né? Então, vamos imaginar o seguinte, uma família de 5 membros, com essa pessoa, uma das filhas, recebendo um salário mínimo, porque labora no comércio, tá? Então, eu não vou ter 5 membros, pode acontecer de eu não ter essa como a principal fonte de renda da família. Eu tenho ainda a agricultura como a principal fonte de renda da família, né? Então, aí eu vou manter a condição de segurado especial. Agora, se o exercício da atividade por esse membro, ele acaba trazendo aquela renda que ele ofere em uma atividade diversa da de segurado especial, e ela passa a ser a principal fonte de renda daquele núcleo familiar, aí sim a gente vai estar tendo uma descaracterização, certo? Porque, assim, o norte principal não é você ter alguma atividade de agricultura ou de pecuária ou de pesca artesanal. O mote principal para a caracterização de segurado especial é que essa seja a sua profissão, tá? Essa seja a sua fonte de renda, certo? Esse seja o seu ganha-pão. Grosseiramente é isso que eu quero dizer. E não um bico,
né? Porque eu posso ter pessoas que têm outra atividade econômica e aí exercem, têm uma propriedade rural e ali exercem um outro tipo de atividade. Por exemplo, o cara cria bode, tá? Mas essa criação de bode não é a sua principal fonte de renda. Então, ele não é segurado especial, tá? Então, esse mesmo raciocínio a gente vai aplicar também quando for para se estender para essa interpretação, tá? De que o filho exerce uma atividade comercial ou o filho exerce uma atividade autônoma que diverge da do segurado especial e isso por si não vai descaracterizar esse segurado especial, tá bem? E aí, ainda dentro desse cenário, né, do cônjuge, do companheiro e filhos equiparados, outra situação que é importante eu chamar a atenção de vocês é o seguinte: se eu estou considerando estes todos segurados especiais, né, obviamente que eu não vou ter, digamos assim, prova material, documento material no nome de todos. Vamos imaginar, voltando ao mesmo exemplo, uma família que tem 5 membros. Né? Então, não vou ter necessariamente um contrato de comodato no nome desses 5 membros. A gente tende a fazer um contrato de comodato, então um arrendamento, ou se eles são proprietários da área, a titularidade da área ela é de uma pessoa só, tá? Então, a prova material de um desses membros, que seria, digamos assim, o segurado especial mãe, né, numa célula, uma espécie de célula, o segurado especial, que é o titular da prova material, essa prova material ela vai se estender aos demais membros. Né? Então, por isso que é permitido, por exemplo, você tem um casal, o casal vai buscar aposentadoria, todos os dois trabalharam sempre, durante toda a vida, na mesma propriedade, que é de titularidade de um deles. Então, quando fosse buscar a aposentadoria, já que eu estou falando com o casal, não precisa que eu transfira o imóvel para o outro, obviamente, né, já que o patrimônio é comum, ou ainda que eu, digamos assim, faça um contrato de comodato entre cônjuges, tá? Então, eu posso levar aquele documento de titularidade da propriedade daquele imóvel, que é de um, tá? Para o meu processo, para o meu requerimento administrativo, e eu vou provar a relação jurídica entre o proprietário do imóvel, então, o titular daquela documentação e o requerente, tá? E aí, se ele compor esse núcleo familiar nessa situação de cônjuge, companheiro e filho maior de 16 anos, essa documentação, ela se aproveita, certo? Só que o contrário, ele não acontece. Por exemplo, vamos imaginar que um membro da família, ele está exercendo uma atividade fora da atividade de caracterização do segurado especial, tá? Aí, se esse membro da família está exercendo essa atividade que é fora do alcance do segurado especial, então a documentação ela não vai poder ser aproveitada para esse membro. E vice-versa, né? Vamos imaginar que quem exerce a atividade fora do cenário, seja o titular da propriedade, ou seja, aquele que figura como parte, seja no contrato de comodato, seja na relação de assentado junto à reforma agrária, Programa Nacional da Reforma Agrária. Então, essa documentação aí, ela não se estende, tá? Então, o contrário, ele vai acabar sendo uma situação assim bem diferenciada. E essa interpretação, ela é uma interpretação jurisprudencial que naturalmente, administrativamente, o INSS ele aplica, tá? Então, há uma tendência nas decisões que a gente pode observar o seguinte: o pente mais fino, mais fino, mais fino, ele é dos procedimentos administrativos junto ao INSS, tá? E aí o Poder Judiciário, ele, através da própria causuística, ele vai acabar interpretando outras situações, o que por vezes pode acontecer da pessoa ter o benefício indeferido junto à Previdência Social e deferido judicialmente, tá certo? Então, aqui esse é um ponto, tá? E aí eu vou trazer agora para vocês algumas situações que não descaracterizam o segurado especial, tá? O que é isso? Veja só, quando a gente fala assim, não vai descaracterizar o segurado especial. São situações muito recorrentes, tanto nos processos administrativos, como também nas demandas judiciais, que o fato delas serem apresentadas por si só não significa que aquela pessoa ela não é segurada especial, tá? Então, o que é que a gente vai poder observar aqui? Não vai descaracterizar a condição de segurado especial. Só um minutinho, tomar um cafezinho. Sim, eu tomo um barril de café, né? Para sobreviver. Veja, se a pessoa teve
ou tem na propriedade que ela exerce atividade, tá? Um processo de beneficiamento ou industrialização artesanal de um produto, certo? Isso não descaracteriza. Esse processo de beneficiamento ou industrialização artesanal é um processo que ele não vai ter sujeição a IPI, tá? Que é o Imposto de Produtos Industrializados. Então, isso aqui não vai descaracterizar a qualidade de segurado especial, que é muito comum, por exemplo, das casas de farinhas, né? Em que não há perca da condição de segurado daqueles que exercem aquela atividade em razão desse processo de beneficiamento. Vou imaginar alguém que faz compotas para vender de doce, né? Doce caseiro, ou doce de leite aqui na região, ou então uma produção de queijo, tá certo? Então, aqui você não vai ter essa descaracterização. Se o processo de beneficiamento ele for um processo artesanal, tá? Então, não há uma descaracterização, certo? Um outro ponto que está dentro do próprio conceito, né, da própria classificação de segurado especial, é a situação que a gente tem de você contratar terceiros para auxiliar na atividade, certo? Seja numa situação de safra, seja numa situação de entre-safra. Como é que funciona? Essa contratação aqui de terceiros, a gente vai considerar aquela continha, né, que eu expliquei para vocês no bloco passado, na proporção de 120 pessoas por dia no ano civil. Ou seja, eu posso ter uma pessoa me auxiliando por ano em até 120 dias, duas pessoas em até 60 dias, três pessoas em até 40 dias. Então, aqui é uma situação que a gente vai utilizar aquela proporçãozinha que se eu multiplico o número de pessoas para o número de dias, ele não pode ser superior a 120. Então, isso aqui não vai descaracterizar, tá? E aí, esse prazo aqui, se eventualmente esse terceiro que eu chamei para me auxiliar, ele adoeça e ele começa a receber um auxílio-doença, né, e se afastar da atividade, os dias que ele ficou recebendo auxílio-doença não vão ser contados, tá certo? E aí, uma outra situação que também não vai descaracterizar é a participação desse segurado numa sociedade empresária, desde que seja sociedade simples, ou atuando na condição de empresário individual, como titular de empresa de individual de responsabilidade limitada, que é aquele EIRELI, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, o segurado, ele é MEI ou ele é EIRELI, tá? Ou ele é sócio de uma sociedade simples, certo? E aí vocês relembrem o conceito dessas três formas de exercer atividade empresarial, certo? Que aí nessas três formas, se a atividade empresarial que vier a ser exercida, ela é uma atividade do âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico, essa pessoa ela não vai ser descaracterizada como segurado especial, certo? Desde que ela mantenha o exercício da sua atividade rural, certo? Porque assim, é como se a sua atividade rural fosse a sua fonte de renda, né? E aí, essa atividade rural, ela casa com o exercício dessa atividade empresarial. Então, o fato de você ser sócio numa sociedade simples, por si, não vai lhe descaracterizar. O fato de você ser EIRELI, se formalizar, por si, não vai se descaracterizar. Você ser MEI, por si, também não descaracteriza. Desde que essas atividades, elas sejam atividades do âmbito agrícola, agroindustrial ou agroturístico. Tá? Então, esse aqui é um ponto também que é importante a gente chamar a atenção. Eu ainda vou ter, tá, como não descaracterização, algumas das hipóteses que são previstas na Lei 8.212. E a Lei 8.212, ela vai dizer que se eu outorgar parte da área que eu laboro, certo? De até 50%, desde que esse 50% não seja superior a 4 módulos fiscais. E eu e o outorgante, a gente está atuando também dentro dessa atividade, então a gente não perde a característica de segurado especial, tá certo? Então, aqui essa é uma situação pontual prevista na legislação, já chamando a atenção, tanto da Previdência Social como do Poder Judiciário, que isso não vai, por si, descaracterizar. Veja só, minha gente, quando a gente diz que essas hipóteses não descaracterizam,
Elas não descaracterizam se elas forem a única razão de dúvida, tá? Agora, vamos imaginar que, somada a essa hipótese aqui, eu tenho outras situações que afastam a pessoa da condição de segurado especial. Então, ela não é segurado especial. Agora, se tudo que a pessoa está apresentando de documento indica que ela é segurado especial, e a única coisa que me gera dúvida é uma situação como essa situação por si, ela não vai descaracterizar esse segurado especial, tá bom? Espero que eu esteja sendo claro. A gente vai ver ainda que não vai ter essa descaracterização se o segurado ele explorar uma atividade turística. Aí aqui também eu vou obedecer, né, a proporção de 120 dias. Então vamos imaginar um cenário de turismo rural, né, inclusive com hospedagem. Vamos imaginar que você tem uma propriedade, aí você abre sua propriedade para que as pessoas façam trilha, ou então façam uma refeição, quem está fazendo trilha, um café da manhã, ou então um descanso, uma visita. Aí, essa atividade, se ela não ultrapassar 120 dias por ano, também não vai lhe descaracterizar, desde que o turismo ele não seja, né, a sua principal fonte de renda. Vamos imaginar que o turismo ele é uma complementação da sua renda, tá? A sua principal fonte de renda continua sendo a sua atividade rurícola, certo? Então, o fato de você exercer atividade turística também não vai lhe descaracterizar como segurado especial. A Lei 8.212 ainda vai trazer ainda a possibilidade do segurado especial participar de um plano de previdência complementar, certo? Desde que esse plano de previdência complementar fechado, ele seja instituído pela sua entidade de classe ou qualquer entidade que ele seja associado. Ou seja, vamos imaginar que o sindicato rural ele instituiu um plano. Aí esse plano do sindicato rural, o fato do segurado se associar a esse plano de previdência complementar, seja do sindicato, seja de uma associação, seja de uma cooperativa agrícola, isso por si não vai afastar também a sua condição de segurado, certo? Então, essa aqui é uma situação também assim, bastante interessante para a gente observar. Na sequência, ele vai dizer ainda que se o segurado ele for beneficiário de um programa assistencial, por si também não afasta a sua condição de segurado especial, tá? Então, vamos imaginar um segurado que recebe Bolsa Família. Não há nenhum óbice, né? Não há nenhuma, digamos assim, nada que justifique o seu afastamento, certo? Agora, tem uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Não é segurado especial se a pessoa ela recebe qualquer benefício, tá? Na condição de segurado. Por exemplo, a pessoa ela já é aposentada, tá? Ou a pessoa ela está recebendo auxílio-doença fundamentado, certo? Na condição de segurado empregado, ou de trabalhador avulso, ou de empregado doméstico, certo? Salvo os benefícios que são destinados aos dependentes, como é o caso da pensão por morte e o auxílio-reclusão, ou se ele receber auxílio acidente, desde que esses benefícios eles não sejam superiores já a um salário mínimo, tá? Então, aqui esse é um outro aspecto que a gente deve observar, certo? E aí a gente vai ter ainda situações de interpretação, tanto da legislação, como das instruções normativas, como também da jurisprudência, em que a gente também mantém a condição de qualidade de segurado, que é quando ele exerce, né, a sua atividade, sofre um acidente ou então passa a adoecer, e aí, enquanto ele estiver recebendo o benefício previdenciário, seja ele auxílio-doença ou auxílio-acidente, esse segurado, ele vai continuar sendo segurado especial, tá? Quando ele já é titular também de um benefício oriundo da Previdência privada, da Previdência complementar de sua categoria e permanece também exercendo atividade de segurado especial. Ou quando ele é o terceiro que está exercendo atividade nesse limite de 120 dias por ano civil, né? Então, se ele for esse terceiro, aí ele também continua sendo segurado especial. E também, se ele exercer a atividade de vereador, deputado, dirigente de cooperativa rural, dirigente de entidade sindical, ele também não vai deixar de ser segurado, desde que essas entidades elas sejam entidades relacionadas à atividade que ele exerce, né? Então, se é um sindicato rural, aí se é uma associação rural, então você não afasta, né, essa sua condição de segurado especial.
E aí, o que é que a gente vai observar? Se ele está exercendo uma atividade, ele sendo aquele terceiro, né? No universo daquela proporção de 120 dias por ano, se eventualmente ele ultrapassa esses 120 dias, ele pode sim, né? Ele vai acabar se afastando da condição de segurado especial, tá? E aí a gente vai ter ainda também uma interpretação sistemática que está prevista no Estatuto do Índio, certo? Em que você pode, a partir dessa interpretação sistemática e analógica, caracterizar e enquadrar um índio como segurado especial, desde que esse índio, certo, ele exerça atividades, tá? Relacionadas à agricultura, agropecuária ou extrativismo. Então, a FUNAI ela vai acabar expedindo uma certidão, indicando que há o enquadramento daquele índio como segurado especial, e a partir daí a gente vai ter essa caracterização, tá? Essa previsão ela vai estar disciplinada no regulamento de previdência social, né, que é esse permissivo para que a FUNAI ela faça a emissão desse documento, né, garantindo aquilo que está previsto no Estatuto do Índio, que é uma vedação de discriminação entre os trabalhadores indígenas e os demais trabalhadores, tá? E aí eu vou ter essa possibilidade de enquadramento, tá? E aí uma outra situação assim bem interessante que ela é discutida na jurisprudência é o cenário do boia fria, que é a expressão muito conhecida, né, no centro-oeste, no sul, no sudeste do país, e aqui na nossa região, né, ou na zona canavieira, se chama muito assim essa expressão ainda boia fria, e na nossa região o que a gente grosseiramente também chama de diarista, né, que trabalha aqui nas propriedades rurícolas de diarista. Como é que vai ser a situação desse segurado? Então, aqui a gente vai ter um cenário muito controverso, porque a jurisprudência ela é muito generalista, né? Ela acaba dizendo que o boia fria ele pode vir a ser, sim, segurado especial em razão da sua situação de vulnerabilidade, só que a realização da prova é que ela é complexa, né? Então, como falta materialidade, acaba se trazendo uma espécie de prejuízo nesse enquadramento do segurado especial, né? Então é um cenário assim muito complexo mesmo para você ter esse enquadramento na prática. Apesar, na prática, quando eu digo no resultado da consecução de benefícios, né, e de tratamento de segurado especial, que é diferente de você reconhecer que a pessoa faz um labor de agropecuário ou de extrativismo, mas isso por si, para ele conseguir provar o exercício da atividade sem as contribuições, enfim, isso é um cenário muito complexo e a jurisprudência ela ainda é bastante generalista, tá? E aí, dentro desse cenário também, eu vou chamando a atenção para vocês de situações que são complexas, que são importantíssimas para que a gente ateste a prova dessa condição de segurado especial. Veja só, vamos voltar para o início da nossa primeira aula desse tema. Observe que o segurado especial, ele não contribui como os demais, tá? Como ele também não exerce atividade como os demais, tá? Aí essa denominação segurado especial, certo? Como ele não contribui e nem exerce atividade como os demais, então a prova, ela também não vai ser a prova como seria das demais categorias, porque o que é que as demais categorias fazem? Elas provam o pagamento da contribuição. Não tem como o segurado especial fazer isso, porque ele só faz a contribuição em cima da produção. E não é todo mês. Não há necessariamente esse pagamento todos os meses, tá? Então, o segurado especial, ele precisa provar a atividade. Então, como ele tem que provar o exercício da atividade, o que é que o sistema acabou exigindo do segurado especial? Que ele faça essa prova por prova material contemporânea. O que isso quer dizer? Vamos imaginar, eu quero receber o salário maternidade. Para que eu receba o salário maternidade, eu tenho que provar 10 meses antes do parto a atividade. Então, a prova que eu tenho que levar para a Previdência Social tem que ser datada, ou seja, tem que ser contemporânea de 10 meses antes do parto, certo? Então, a prova material, ela é contemporânea. O que é a prova material, minha gente? É documento, tá? Só testemunha não é suficiente para o pagamento de nenhum tipo de benefício previdenciário.
Você não prova benefício previdenciário exclusivamente com o testemunho. Você tem que ter indício de prova material que pode vir a ser referendada, reforçada pela prova testemunhal, tá? Mas eu não posso pleitear e buscar benefício previdenciário exclusivamente com prova testemunhal. Eu tenho que ter prova material. E a prova material do segurado especial é a prova da atividade. E essa prova da atividade ela tem que ser contemporânea. Não adianta eu juntar um documento de hoje para dizer que eu estou provando uma atividade lá atrás. Ah, mas aí eu pego um contrato de comodato e coloco a data retroativa. Isso não funciona, certo? Não funciona por quê? Porque a Previdência hoje ela está fazendo inúmeros meios, vários meios para se analisar, para se verificar. Então, o que é mais prudente? Se você é segurado especial ou se você tem alguém que você conhece que é segurado especial, né, que tem essa pretensão de se enquadrar como segurado especial. Você vai pegar, no caso do contrato de comodato, né? Quando eu estiver exercendo a atividade, vá no cartório, reconheça a firma de quem está assinando, porque lá vai ter a data. Aquela data ali atesta a contemporaneidade daquele documento, ok? Ah, a pessoa, ela pretende ser mãe, né? Então, vá no posto de saúde da área que você labora, da zona rural. Então, você vai no posto de saúde, começa a ter atendimento, porque no seu cadastro do SUS, no seu prontuário do SUS, lá vai ter que você estar naquela localidade. Né? No seu cadastro da escola, ou então no cadastro da escola de seus filhos, tem a informação que os pais são agricultores, por exemplo. No seu cadastro, junto a outros órgãos públicos, vai ter essa informação de que você é agricultor, né? Às vezes até um cadastro no comércio pode auxiliar nisso, ou então uma nota fiscal que foi emitida 5 anos atrás, 4 anos atrás, e que está constando lá a sua profissão. Então, tudo isso vai ser indício de prova material. Então, vários documentos, certo? São exemplos do início dessa prova material que tem que ser contemporânea à carência do benefício, né? Que é o período que você tem que provar a atividade. E ela pode ser complementada por testemunha, nunca o contrário. Né? Então, a minha prioridade é a prova material, né? A prova documental, tá? E aí o INSS, a partir da Instrução Normativa número 77, trouxe um rol, né, de documentos que seriam exemplos, né, um rol exemplificativo dos possíveis documentos que você pode vir a apresentar para caracterizar essa condição de segurado especial. Então, aí tem desde documentos junto ao posto de saúde, como cartão de vacinação, por exemplo, o prontuário de atendimento, prontuário do pré-natal, desde documentação relacionada à escola dos filhos, documentos pessoais, cadastro junto à justiça eleitoral, documentos de atividades que foram realizadas, de compras que foram feitas no comércio local, um cadastro em uma instituição financeira, enfim. Então, é um leque, né, imenso de documentos que você pode vir apresentar, além dos contratos, como o contrato de comodato, um cadastro na associação de moradores da comunidade que você vive, o seu registro junto à entidade sindical. Então, tudo isso vai ser prova robusta, né, para atestar a contemporaneidade da atividade que você está querendo demonstrar e provar para receber o seu benefício, certo? E aí, por fim, né, falando desse segurado especial, que é uma categoria assim bem cheia de substância, né, para a gente fazer a caracterização, a gente ainda tem duas características que são bem interessantes de colocar aqui para vocês, que é quando você perde a qualidade de segurado. Essa perda ela vai se dar a partir do momento que você deixa de exercer atividade, né, e aí eu vou considerar o primeiro dia do mês seguinte ao mês que você deixou de exercer atividade, certo? Então, deixou de ser segurado. Ou também se você já estiver enquadrado em uma outra modalidade de segurado. Por exemplo, vamos imaginar que você já é segurado empregado, então não tem como você ser empregado e segurado especial. Vamos imaginar que você já é contribuinte individual, então não tem como você ser contribuinte individual e segurado especial. Você está como segurado facultativo, então não tem como você ser segurado facultativo e segurado especial. Estão entendendo? E aí, minha gente, por fim, o que é que a gente vai observar? Eu tenho ainda o período de graça. O que é esse período de graça? O período de graça nada mais é do que aquele momento em que a Previdência Social ela continua lhe protegendo, apesar de você não estar contribuindo ou exercendo atividade na condição de segurado especial. Né? Então, vamos imaginar que eu parei hoje. Hoje, eu parei essa atividade.
Então, a partir do primeiro dia do mês seguinte, eu deixo de ser segurado especial. Porém, eu permaneço protegida pela Previdência Social durante 12 meses, tá? E, por fim, eu quis deixar aqui esse ponto sobre a reforma da Previdência para colocar para vocês que, na proposta inicial da PEC, a gente tinha muitas proposituras de se alterar a caracterização, o pagamento de benefício, a contribuição, enfim. Havia na proposta inicial uma avalanche de mudanças previstas para essa categoria, certo? Só que ela não foi afetada com a reforma da Previdência. Então, assim, vocês tenham muito cuidado quando vocês forem pegar alguma obra, então algum artigo na internet que fale sobre a reforma da Previdência, porque se ele estiver falando da redação original do projeto, então, obviamente, ele vai trazer, né, discussões, debates sobre propostas de mudanças para a caracterização dessa categoria, que, salvo melhor juízo, graças a Deus, elas não foram colocadas para frente, elas não foram aprovadas, né? Houve uma retirada do projeto a partir de uma pressão social muito grande, né? Principalmente dos movimentos sociais e das entidades de classe, para que houvesse, né, se mantivesse a proteção desse segurado especial, porque o que se desejava, na verdade, na redação original, era afastar, colocar essa cobertura do segurado especial para a assistência social, tá bom? Então, aqui esse é a finalização da nossa aula, que trata sobre o segurado especial, e aí nos próximos blocos a gente vai fazer uma abordagem sobre as categorias de segurados obrigatórios que está faltando, que é contribuinte individual, e também dos segurados facultativos, tá bom? Então, até já.